Bom dia, tudo bom? Pessoal, vocês estão me escutando? Bom dia. Sim, professora, bom dia. Ah, tá, bom dia. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Tudo sim, professora, com você. Tudo bem, graças a Deus. Então, hoje, tá? Dia 3/8, iniciamos mais uma aula online, tá bom? A Pro vai pedir para vocês abrirem a página de vocês, página 51. Sistemas de equações do segundo grau. Página 51. Deixa eu só dar uma olhadinha se não tem ninguém pedindo. Não. Podemos começar? Nono ano, cadê vocês? Sim, Estão professora. dormindo? Então vamos lá. Você já estudou em anos anteriores sistema de equações do primeiro grau, tá? É aquelas equações do que é x para um lado e o que não é para o outro. E estudou também primeiro grau com duas incógnitas. Agora vai aprender a resolver sistema de equações. Lembra aquele chaves, e aí tinha x e y, a gente tinha que substituir, a gente aprendeu isso lá no 8º ano, tá? Agora vai aprender a resolver sistemas de equações do segundo grau e sistemas de equações que recaem em uma equação de segundo grau. Problema 1. Mariana utilizou 500 metros de tela para contornar um terreno retangular de 10.000 metros quadrados. Quais são as dimensões do terreno? Vamos considerar que os lados do terreno meçam x e y. Então, tá aqui, pessoal, terreno, x e aqui y. Com os dados do problema, podemos escrever duas equações com as incógnitas x e y. Uma representando o perímetro do retângulo. Então, eu tenho x, perímetro é a soma dos lados, tá? Mais y, mais x e mais y, tá? Somando tudo, eu vou ter 2x mais 2y, eu somo x com x, então 1 mais 1, 2x. Y com y, 1 mais 1, 2y. Igual a 500 metros. Por quê? Porque deu lá no início do exercício. Mariana utilizou 500 metros de tela, tá? Então, igual a 500. E uma outra representando a área do retângulo. Então, a área é lado vezes lado, tá? Então, ó, x vezes y igual o valor do retangular que deu aqui em cima, 10.000 metros quadrados, tá? Então, eu tenho o perímetro e eu tenho a área. O perímetro é 2x mais 2y igual a 500. É a soma, tá? A área não, a área é a multiplicação. X vezes y igual ao total que deu lá no início do exercício, 10.000. Para encontrar as dimensões do terreno, devemos resolver o sistema. Então, para mim resolver um sistema, eu tenho que ter o quê? Uma chave bem grandona aqui, ó. Lembra? Conchete, chaves e parênteses. Aqui é uma chave, tá? Só no início. Isso chama sistema, tá? Essa chave grandona aqui, ó, chama sistema.
Como eu tenho perímetro e área, então eu coloco perímetro, 2x mais 2y igual a 500 e chamo de 1. E área, x vezes y igual a 10.000, eu chamo de equação 2. Então, eu tenho duas equações, 1 e 2. Numerei elas aqui, ó, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar x na equação 1. Então, na equação 1, onde tem x, eu isolo. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu peguei a equação 1 aqui, copiei ela aqui. 2x mais 2y igual a 500. Então, eu vou isolar quem? O x. Então, x mais y igual a 500. O que aconteceu aqui? Ele já pegou o 2 que estava do lado do x e já passou dividindo. Então, ó, 2 dividido por 2, 1x. 2 de cima dividido por 2, 1y. 500 dividido por 2, 250. Então, x sozinho, 250. O mais y está no lugar errado, porque aqui é só lugar de x sozinho. Então, o y tem que ir para o outro lado trocando de sinal. Então, 250 menos y. Agora eu sei o valor de x, que é 250 menos y. Só que eu não sei ainda que valor que é esse de y. Eu vou descobrir agora. Fazendo o quê? Vou substituir x, 250 menos y, na equação 2, tá? Então, na equação 2, eu vou pegar e copiar aqui. Aonde tem x, agora eu não vou colocar mais x. Eu vou colocar 250 menos y. Então, a primeira coisa aqui, ó, x. Então, eu vou pôr 250 menos y. Entre parênteses, tá? Porque estou multiplicando o y. Tá aqui, ó, vezes y. Igual a 10.000, porque na segunda equação é igual a 10.000, tá? O que eu vou fazer? Distributivo aqui, ó. 250 vezes y e y vezes y. Então, vai ficar 250y, y vezes y ao quadrado, igual a 10.000, tá? Próximo passo é organizar. O que é y ao quadrado vem primeiro, o que é número com x vem segundo, e o que está depois da igualdade, ele vem para cá, porque formou uma equação de segundo grau. Eu tenho y ao quadrado, o número com y e o número sozinho. E aí eu igualo a zero. O 10.000 ele era positivo, vem para cá negativo. Tá? Ah, não, olha só o que aconteceu. Por que ele veio positivo, pessoal? Porque o y, ele ia ficar negativo, certo? Ó, menos y ao quadrado, mais 250 e menos 10. Ele multiplicou essa equação toda por menos 1. Então, ficou y positivo, y menos 250y e mais 10y. Então, antes dessa equação aqui, ó, tá? Que a apostila aqui pulou uma linha, mas multiplicou a equação toda por menos 1. Então, ficou esses sinais aqui, ó. Positivo, negativo e positivo, tá bom? Só uma dica. Eu faço uma multiplicação por menos 1 quando o y ao quadrado é negativo. Aí eu tenho que fazer uma multiplicação por menos 1 para que ele possa virar positivo, tá bom? Então, vocês já sabem agora que eu faço uma multiplicação por menos 1, por quê? Porque aí o y fica positivo. Isso eu só vou fazer quando o y der negativo, que foi nesse caso aqui, ó, menos y ao quadrado. Aí eu já sei que quando o y ao quadrado, ou x ao quadrado, né, der negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1, tá? Aí o y ou o x ao quadrado vira positivo. O que acontece aqui agora, pessoal? Cai numa equação de segundo grau. O A, B e o C. O A é 1, o B é menos 250 e o C é 10.000. Vou colocar no delta, tá? Vou resolver o delta. O delta deu aqui, ó. Tá aqui resolvido. O delta deu 22.500, tá? Vou colocar na outra forma. 22.500, a raiz disso é 150. Então, ficou 250 mais ou menos 150, que dá 50, né?
O valor dividido por 2 dá 50. Então, x1, y1, na verdade, 50. y2, 200. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu encontrei o y1 e y2. A conta não acabou ainda. Eu vou substituir os valores de y, tá? Em x igual a 250 menos y, porque eu não sei o valor de y ainda. Agora deu 2, ó. Deu 50 e deu 200. Então, eu vou ter duas contas. Uma eu vou substituir com 50 e a outra eu vou substituir com 200, tá? Então, vamos lá. x1 igual a 250 menos 50, dá 200. y2, 250 menos 200, que dá 50. Portanto, temos como solução do sistema de pares ordenados x e y 250 e 50 e 200. Em outras palavras, as dimensões do terreno são 50 por 200, tá? Então, a metragem é 50 e o y 200. Tá aqui, tá? Agora, eu vou ler aqui esse pedacinho verde. O sistema foi resolvido pelo método da substituição, que consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir a expressão obtida na outra equação. E se para resolver esse sistema tivéssemos... Tá meio borradinho. Optado por isolar y e na segunda equação e depois substituir a expressão obtida na primeira equação, chegaríamos ao mesmo resultado, tá? Ia chegar sim, pessoal, só que ia dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, por isso que a Pro fala para isolar primeiro o x, tá bom? O segredo é começar com x. Problema 2. A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41, e a diferença entre o quadrado de um deles é 11. Lembrando que diferença é negativo, tá? Deixa eu voltar aqui. O quadrado deles é 11. É igual ao outro número. Quais são esses números? Para resolver esse problema, temos de expressar algebricamente as sentenças apresentadas no enunciado. Então, tá falando assim, ó. A soma dos quadrados de dois números positivo é igual a 41. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 41, tá? A nossa maior dificuldade em sistema de equação é porque o problema ele vem escrito, tá? E aí a gente tem que colocar o quê? Os números, as letras, tá? Então, igual aqui, ó. A soma dos quadrados de dois números positivos. Eu não sei que número é esse. Eu só sei que eles são positivos. Então, um é x e o outro é y. E tá falando que é quadrado. E tá falando que é a soma, por isso mais, tá? E tá falando que é igual a 41. Então, igual a 41. Já na segunda equação, a diferença entre o quadrado, diferença é menos, de um número deles é 11, e é igual ao outro número. Então, pessoal, olha assim, ó, a diferença do quadrado. Então, eu não sei que quadrado é esse, então eu chamo de x, certo? X ao quadrado. E tá falando que a diferença é igual a 11, então menos 11. E é igual ao outro número. Que outro número que eu não sei também? Então, eu chamo de y, tá? Então, a nossa maior dificuldade no sistema não é nem fazer a conta, tá? É montar mesmo, tá? A equação, porque ela vem escrita. Então, é a interpretação. A gente tem que ler, reler de novo, tá bom? Porque a gente vai ter dificuldade em iniciar o problema. Depois de fazer a conta, não. Assim, obtemos os seguintes sistemas de equação. Equação 1 e equação 2, tá? Multiplicamos ambos os membros da equação 2 por menos 1. Temos. Por que vai multiplicar por menos 1? Porque eu tenho que isolar as duas incógnitas, tá? Que eu tenho tanto na primeira equação, tanto na segunda. Eu tenho quem? Eu tenho o x, ó. X ao quadrado e x ao quadrado.
Então, se eu multiplicar por menos 1, a de baixo, a segunda, eu vou ter uma positiva e outra negativa. E aí eu consigo o quê? Cancelar elas, porque mais com menos é menos, dá zero. 1 tira 1, zero, tá? Aí eu só vou ter que trabalhar com essas que sobraram aqui, que é y mais 11, 41 e menos y, tá? Então, por isso que fez a multiplicação por menos 1 na equação 2. Então, vai ficar dessa maneira, página 53. Agora, vamos resolver o sistema pelo método da adição. Então, vamos lá. Eu tenho 1, tira 1, dá 0. Então, eu não preciso pôr 0 e não preciso pôr a equação aqui, quadrado, tá bom? Só cancelo eles. E aí, eu tenho o y ao quadrado, ele desce, mais 11, igual a 41, menos 30, tá? Então, todos ficaram numa linha só, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Que é número, juntar número com número, e y ao quadrado, arrumar, organizar a ordem. Então, só tem um y ao quadrado, então eu desço. Só tem um y, ele era negativo, vem para cá da igualdade, positivo. Esse 41 está no lugar errado, vem para cá, negativo, 41 tira 11, 30. Menos 30, igual a zero. Caiu numa equação de segundo grau. Eu tenho o A, B e o C. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 30. Faço o delta, tá? Coloco na segunda fórmula, encontro o valor de y1 e y2. A conta acabou? Ainda não, agora eu vou ter que substituir, tá? Então, eu descobri y1 menos 6, y2 menos 5. Substituímos os valores de y na equação 1 para y1 igual a menos 6. Então, y1 deu menos 6, ó, tá aqui. Então, eu vou pegar lá a equação de cima, tá? Que é x ao quadrado mais y igual a 41. Então, não é menos 6? Então, eu coloco entre parênteses. Como é ao quadrado, então aqui é ao quadrado também. X ao quadrado igual. Aqui eu faço 6 vezes 6, 36. Mais com mais 36, igual a 41. Agora eu tenho 36 que está no lugar errado, ele passa para o lado de lá, 41 tira 36, 5. Raiz de 5, tá? Agora eu tenho que pegar novamente a primeira equação, copio ela, só que no lugar de y ao quadrado, eu coloco menos 5, o y2. Então, tá aqui. 5 ao quadrado, tá? Não preciso pôr entre parênteses, porque o y2 não é negativo, ele é positivo. Então, 5 vezes 5, 25. 25 passa para o outro lado, mudando de sinal, vai ficar 41, tira 25, que dá 16. A raiz de 16 é 4. As soluções do sistema são pares ordenados, x e y, tá? Então, vai ficar raiz de 5. Quem quiser pôr a raiz de 5 é um número com vírgula. Pode pôr, tá bom? Resolver, não tem problema nenhum, tá? E o outro é menos 6, porque é o resultado daqui. Aí depois vai ficar raiz de 5 menos 6, que a resposta vai ser esse daqui, ó, 4, tá? E 5, tá aqui. x1, y1, x2, y2. Então, é só substituir esses pares ordenados aqui, ó. Quem é x1? x1 é esse valor, raiz de 5. Tá aqui, ó, raiz de 5. Quem é y2? y2 é... Cadê? y2, tá aqui, menos 5. y1, perdão, pessoal. O meu tá borrado, tá? Desculpa, Pro. Aqui é x1 e y1. Então, y1 é 6, menos 6 aqui, ó, tá? Então, eu só tô substituindo esses valores, esses pares ordenados aqui, ó. Sempre no de vocês também vai ser o mesmo que aqui, ó. x1, y1 e x2, y2, tá bom? E aí, os parzinhos vai ser só substituir com os valores aqui, tá? Logo, os números positivos procurados são 4 e o 5, tá?
são esses aqui, ó, 4 e esse 5 aqui do y2. Método da adição. Aí vocês vão falar assim, mas que resultado eu deixo no final? Não importa com isso, pessoal. Só façam as contas e coloquem aqui, ó. Substituir aqui, ó. Que aí depois a Pro vai ver que vocês chegaram no resultado certo. Não importa aqui, ó. Não precisa escrever essa última frase. Logo, os números positivos procurados são... Porque assim, a gente não vai saber o quê? Na verdade, a gente não vai lembrar que tem que colocar os positivos, tá? Mas chegou na conta exata, a Pro vai contar aqui, ó. Vou dar o certo através daqui. Não daqui de baixo, que vocês colocarem ou não, tá bom? O método da adição consiste em adicionar membros a membro das equações, de modo que obtenha a terceira equação com apenas uma incógnita. Observação. Apesar do sistema, tá? Então, esse sistema aqui, ter 4 soluções, o enunciado diz que os números procurados são positivos, tá? Então, essa resposta aqui, ó, deu lá no enunciado, porque assim, a conta é tão gigantesca que a gente acaba esquecendo que lá no enunciado pediu só os positivos, entendeu? Assim, apenas uma das soluções do sistema satisfaz a condição, tá? Então, por que ele pegou só os positivos? Porque lá no início do enunciado pediu somente os positivos, tá? Por isso que eu falo para não se preocupar tanto com isso daqui. Se preocupa mais em resolver a questão, que a Pro vai olhar passo a passo da questão, tá? Alguém quer perguntar, quer tirar alguma dúvida? Não? Posso para a próxima? A próxima é exercício. Então, hoje nós vamos fazer o exercício 54, o exercício 55, 54 e o 55. Amanhã, deixa eu ver aqui se tem aula. Amanhã, provavelmente, a Pro vai passar página 56 e 57, tá bom? Então, 2 páginas hoje e 2 páginas amanhã. Ah, Pro, eu posso já fazer? Pode, tá? Não tem importância, não. Não vai ser para ser entregue amanhã, tá? A página 55 e a página 56. Opa, 54 e 55. A Pro vai dar até sexta-feira, tá bom? Não vai ser logo de imediato, não. Deixa eu só anotar aqui, pessoal, rapidinho. Que a Pro passou a página 55. Ninguém quer perguntar nada? 54, 55. Não? Não querem tirar nenhuma dúvida? Vai pedir para vocês voltarem um pouquinho a apostila de vocês lá na página 41, tá? A Pro vai fazer a correção de um exercício. A última página que a Pro corrigiu foi a página 40, tá? Aí 41 é explicação, 42 explicação, a Pro vai corrigir hoje a 43, tá? Abrem aí a apostila de vocês na página 43. Então, esse exercício 1 estava assim, ó. Determine a condição de existência das equações fracionárias. Então, eu tinha que observar os denominadores, tá?
E para ser existente, eles não poderiam ser iguais a zeros, tá? E nem o simétrico deles. Então, vamos ver o que acontece nesse exercício 1. Foi errado. Só um minutinho, tá? Página 43. E... Vamos lá. Então, para existir, o x tem que ser diferente de zero, tá bom? Não tinha conta, era só identificar. O x tinha que ser diferente de zero. Então, quem não colocou, coloquem aí e dá um certinho, tá bom? Na B, o x tem que ser diferente de 4 e também o x tem que ser diferente de zero. Então, coloca aí x diferente de 4 e x diferente de zero. Letra C, x diferente de 5 e x diferente de 3. Letra D, x diferente de 0. Letra E, x diferente de 2 e x diferente de 0. Letra F, x diferente de menos 14 e x diferente de 7. Letra G, x diferente de 5 e x diferente de 3. Então, eu tinha que observar somente os números de baixo, tá bom? Os denominadores. Letra H, x diferente de 1 e x diferente de 0 e x diferente de 5. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar dúvidas dessa questão? Não? Deixa eu agora dar uma olhadinha na página 44. Eu também vai corrigir a página 44, tá bom? Exercício 2. Resolva as equações. Então, lá só era para identificar a existência. Aqui não, já tem conta, tá? Eu teria que fazer o MMC de x menos 2, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Quando eu tenho apenas um x menos 2, um parzinho, então é o próprio parzinho, tá? Então, aqui o MMC é o próprio x menos 2, tá bom? Então, a resposta ficaria assim, ó. A, x igual a 1 ou x igual a 5. B, x igual a 1 ou x igual a 3. Tá? E C, x igual a 0 ou x igual a 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Então, quem colocou um número com vírgula, ok, tá certo também, tá? Pessoal, o modo de resolver, quem não conseguiu, tá? É o mesmo modo do R1, daqui, ó. É a mesma maneira dessa daqui, ó, tá? Eu vou fazer o MMC, fazer a multiplicação, vou ter distributiva, vai acabar caindo numa equação de segundo grau, vou colocar no delta e achar os valores, tá bom? Então, para quem não conseguiu resolver o exercício 2, é igualzinho esse daqui, ó, tá? Segue os passo a passo desse daqui. E se vocês tiverem com dúvida na resolução, em fazer, me chama que a Pro explica passo a passo para vocês, tá bom?
Exercício 3, está aqui embaixo, ó. Para que os valores de x da fração algébrica seja igual a menos 2x, então eu teria que fazer... Eu teria que fazer essa equação, tá? Igual a menos 2x. Fazer novamente o MMC, tá? Do 3x mais 1, tá? Dividir pelo de baixo e multiplicar, ia cair numa equação de segundo grau, eu ia encontrar os coeficientes, que é o A, B e o C, encontrar o valor de delta, tá? Colocar na outra fórmula, encontrar o valor de x1 e x2, tá bom? E é igualzinho também o R1, tá? E aí eu ia ter como valores os valores 0 e menos 1. Então, para quem não fez, coloca aí no cantinho a resposta e depois faça os cálculos, tá? Lembrando que é igualzinho o R1. Exercício 4, tá? Determine as condições de existência das equações fracionárias. Então, o exercício 4, pessoal, ele é igual lá ao primeiro, tá? Eu não tenho ponto, eu tenho que observar somente os denominadores, tá? E para observar os denominadores, tá? Como resposta eu tenho A, tem que ser x diferente de 0, x diferente de menos 2, x diferente de menos 4 ou x diferente de menos 1. Não pode ser nenhum desses valores, porque senão a equação vai dar zero. E não pode o denominador dar zero, tá? Então, não pode ser todos esses valores. Na B, x diferente de 1, x diferente de 1, de menos 1, depois x diferente de positivo e x diferente de menos 2. C, x diferente de 0, x diferente de 4, x diferente de 1 ou x diferente de menos meio. Lembrando que esse menos meio eu posso colocar como 0,5, tá bom? Um número com vírgula. Letra D. X diferente de 2, x diferente de menos 1, perdão, de 1 positivo e x diferente de 6. Coloca aí também no canto da apostila de vocês, que a gente fez a correção hoje, dia 3/8, tá bom? Coloca assim um pedacinho lá, correção 3/8, lá em cima, num pedacinho da apostila. Então, só para finalizar, a prova vai fazer a página 45, tá bom? E aí, depois vai ficar para vocês estarem fazendo os exercícios da página 54 e 55, tá? Lembrando que para o amanhã vai passar a página 56 e 57. Então, página 54, página 55, página 56 e 57 vai ser tudo para sexta-feira, tá? Para ser entregue sexta-feira. Continuação da correção, página 45. Exercício 4, tá? Ainda é continuação do exercício anterior. E x diferente de 2, x igual a 3 e x igual a 4/3. Tá? Lembrando que eu posso fazer 4 dividido por 3 e colocar um número com vírgula, tá bom? Não precisa ser a fração. F, x diferente de menos 2, x igual a 8 ou x igual a menos 1/3. G, x diferente de menos 2, x igual a menos 3 ou x igual a menos meio. Exercício 5. Um grupo
de alunos comprou um presente de R$ 240 para a professora, mas 4 deles não puderam pagar, e com isso, cada um dos demais pagou uma quantia adicional de R$ 5. Quanto eram os alunos e quantos cada um pagou? Então, exercício 5, tá? Chamando de X o número inicial dos alunos, temos R$ 240 para X alunos. Eu ainda não sei, tá? Só que 4 alunos não pôde pagar, então X menos 4 igual 240 sobre X, mais R$ 5, porque quem não pôde pagar, quem pagou vai ter que pagar R$ 5 a mais, tá? Então, eu faço o MMC, tá? Divido por de baixo, multiplico pelo de cima, tá? Cancelo todos os MMC e faço e organizo as equações que ficam em cima, tá? Então, vou organizando, eu tenho 5x ao quadrado menos 20x menos 960 igual a zero. Vou fazer o delta, né? x1 e x2, tá bom? Como aqui deu negativo, não serve, então eu só pego aqui o positivo. Sendo 16 o número inicial de alunos, para calcular quanto os 12 restantes pagaram, podemos fazer, então, 240 dividido por 12, que dá 20. Logo, eram 16 alunos e os 12, por que 16? 16 tira 4, 12, porque 4 não puderam pagar, tá? E restantes pagaram R$ 20 a mais, tá? Só. Então, é isso aqui mesmo. Logo, eram 16 alunos e 12 restantes. Pagaram R$ 20. Essa, se eu não me engano, tinha feito com vocês na aula, no dia. Essa você fez, professora. Próximo, exercício 6. Então, o exercício 6 é praticamente igual ao anterior, tá bom? Fazia o MMC, dividia pelo de baixo, multiplicava, cancelava os MMC, tá bom? E aí eu ia ficar mais 16x menos 1.536 igual a zero, tá? E encontrar o valor de delta, x1 e x2, tá? O número negativo não serve, logo há nesse grupo 32 atletas. E o último, tá? Também igualzinho o anterior. Então, 5, 6 e 7, todos iguais, tá bom? Iria ficar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, cancelar todos, e aí ia ficar x ao quadrado mais 8x menos 384 igual a zero, tá? Fazer o valor de delta, colocar x1 e x2, lembrando que o número negativo não entra, então vai ficar 16. Como a quantia de pessoas não pode ser negativa, então há 16 pessoas nesse grupo, tá? Então, hoje, fizemos a correção da página 43, 44 e 45, tá bom? Quem tiver com dúvidas, me chama no grupo, tá? Pergunta. No particular também, tenho vergonha, então pergunta no particular.
e exercícios para a gente estar resolvendo páginas 54 e 55, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Alguém quer perguntar, tirar alguma dúvida? Não? Então é só isso. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia, tá? Tchau, professora. Tchau, tchau.